camponês medieval, o cara ali em 1100, tá ali, ele tá cuidando ali da terra dele, e ele é fiel, ele vai à missa, né? Tipo, ele leva o negócio a sério. As chances de que esse cara conheça, saiba quem é o Papa, né? São. Ele pode até saber o nome, né? Mas quantos católicos devotos não viveram a vida sem nem saber? O que é que você faria se você tivesse o Papa do perfil do Lula, do Bolsonaro, do Júlio Celotti, sei lá de quem mais? O que é que você faria? Isso é uma pergunta interessante, não é? Mas o Rasta e o pessoal do podcast aí fez uma reflexão muito interessante. Vou deixar o vídeo aqui que, mesmo que a gente tivesse um Papa com o perfil de Lula, ou Júlio Celotti, ou Bolsonaro, a gente teria que aceitar. Porque a igreja tem essa questão dogmática da hierarquia, que está muito acima do que a gente, muito acima das nossas vãs convicções. O camponês medieval, o cara ali em 1100, tá ali, ele tá cuidando ali da terra dele, e ele é fiel, ele vai à missa, né? Tipo, ele leva o negócio a sério. As chances de que esse cara conheça, saiba quem é o Papa, né? São. Ele pode até saber o nome, né? Mas quantos católicos devotos não viveram a vida sem nem saber qual que era o nome do Papa? Nem muito menos como ele era eleito, quando foi eleito, né? E isso não afastava os caras da fé. A modernidade e a contemporaneidade, né, trouxeram tantas coisas para o horizonte de consciência do ser humano, né, que exige dele uma espécie de presciência e uma abrangência de ciência quase que divina, né? Porque o cara tem que estar informado dos rumos da política mundial, o cara tem que estar informado dos rumos do Vaticano, quem é que vai ser o Papa, tá? De repente tá todo mundo preocupado, o maluco tá ali, né, tipo em Tapajós, tá preocupado com se vai ter se será mais um Papa progressista, né? Então, assim, eu digo, a galera precisa pensar, né? Se colocar no lugar daquele camponês ali e dizer, caramba, velho, o maluco nem saber quem era o Papa sabia e tava lá, né? Tipo, nem por isso ele se afastava da fé verdadeira. Uma outra coisa que eu noto é, se a gente for pegar em termos de biografia, né? De biografia mesmo. Esses papas mais recentes, né? Eles são uns caras, assim, pudicos e puros, perto de alguns papas que a gente já teve, né? A gente já teve uns papas, né, realmente, assim, uns caras com uma biografia não exemplar, né? Mas a gente se escandaliza muito mais com, de repente, tal opinião política do Papa, tal inclinação política do Papa, entendeu? E a gente esquece que, assim, os últimos, quem nasceu, eu nasci em 87, né? Então eu vi João Paulo II, vi Bento XVI e vi Francisco. E os três, pô, você não tem muito o que dizer dos caras. Você pode até discordar de alguma coisa, mas você não tem muito o que dizer dos caras pessoalmente, tá entendendo? Nenhum era um devasso, um simonista, um maluco, né? Tipo, como. Qual foi aquele papa que vendeu o papado pro sobrinho dele? Tem vários, tem João XII, tem um dos Gregórios na Idade Média que vendeu também o papado, tem vários deles, né? Sim. Então, assim, cadê? Mas eu vou lembrar. Bento IX. Bento IX vendeu o papado, ele foi papa e voltou pro trono, saiu e voltou 3 vezes, é uma coisa absurda, né? E ele subiu ao trono adolescente, né? Sim, ele subiu ao trono adolescente. Então, assim, se tinha um adolescente doidão que foi papa, tá entendendo? E hoje você tá preocupado se vai ser um papa progressista. Então, assim, eu acho que a gente perdeu muito o senso das proporções, de onde as coisas estão e do que é a fé pra gente, né? E a gente termina exigindo, fazendo exigências, assim, quase que puritanas dos nossos líderes, né? A gente vê isso nos comentários aí que muita gente está fazendo sobre o Papa Francisco sem, assim, um mínimo pudor, assim, e um mínimo de respeito pela pessoa. Entendeu? Por quê? Porque é uma pessoa, um ser humano, todo ser humano merece um respeito, e ainda mais quando você vê católicos, às vezes, gente que é católica, que é da igreja, às vezes até numa posição muito dura, né, numa cobrança, assim, muito absurda, assim, do Papa, né? Eu fiz o primeiro episódio lá da BP, sobre o papado, aí tinha lá os comentários, né? Mas você é o advogado do Papa, por que você está defendendo? Eu falei, não, eu simplesmente fiz o quê? Uma apresentação do pontificado dele, os dados sobre a vida dele, e sem um juízo, assim, de valor. É claro, existe um impacto de tudo que o Papa fez, mas as intenções que motivaram o Papa Francisco, pô, só Deus sabe. Só Deus sabe. E aí a gente já vê os julgamentos.
né, que é o que eu falei no começo, né? São dois julgamentos que são totalmente errados: a canonização precoce e a demonização da pessoa. As duas visões estão erradas. Por quê? Porque todo ser humano é cheio de contradição. Nós que estamos aqui, ó, se pegasse aqui as nossas biografias não autorizadas aqui, né, ia dar pano para manga. Você vai, né, pô, você vai ver, é cheio de contradição. Eu tenho, todos nós temos um monte de contradição, pessoal. E agora, Deus conhece o coração. Deus sabe o que motiva a pessoa. E uma coisa é certa: o juiz que tem condições de julgar o Papa, ele já encontrou, né, no dia 21 de abril, de manhã cedinho, né, assim que ele fechou os olhos para esse mundo, ele já... Então, quer dizer, não cabe a nós, e parece que é uma obrigação as pessoas emitirem juízo de valor, juízo das intenções. E não, né? É o que você falou, Raça, você estava falando aqui, eu estava lembrando o caso dos maronitas. Os maronitas libaneses, eles ficaram perdidos, eles perderam contato com Roma. O dinheiro nunca foi apenas dinheiro. Foi concha, foi sal, foi ouro. Foi motivo de guerra. Durante séculos, no século XIX, eles foram encontrados e o pessoal falou, pô, pera lá, mas vocês são o quê? Não, são monges, são padres. E aí descobriram que tinha padres, tinha monges, e os monges maronitas trabalhavam junto com o povo, na zona rural, plantando, colhendo. Falou assim, pô, mas vocês se mantiveram fiéis a Roma? Sim, a Roma. Falou, mas vocês sabem quem é o Papa? Não, faz séculos que nós não sabemos quem é o Papa. Aí eles falaram assim, mas como que vocês rezam na missa? A gente reza pelo Papa. Da missa a gente fala pelo Papa. Sabe que alguém é Papa, né? Alguém é Papa. Né? Jesus prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer, então nós confiamos. Existe um Papa, nós não sabemos quem é. Mas olha aí, os caras mantiveram comunhão com Roma sem saber quem era o Papa. Entendeu? Então, quer dizer, o pessoal não estava preocupado. O nível de preocupação não era esse. Entendeu? De saber se o Papa é assim, assado, como ele foi eleito, de que família ele veio, de que tendência. Não, é o Papa. Né? Tem um santo italiano, né? São Luís Orione, San Luigi de Orione. Ele, uma vez, os alunos dele, e ele foi padre. Historicamente, nós já tivemos papas muito ruins, igual Bento XVI diz. Nós vamos ter papas ruins. Ou poderemos ter papas ruins. Historicamente, tivemos papas ruins e bons. Mas a tradição, a hierarquia da igreja, ela sobrevive, porque ela está acima de tudo isso. E aí, quem não lembra, por exemplo, da história da família Borgia, do Papa Borgia, que tinha várias amantes, que tinha várias mulheres, e que muitas pessoas fizeram séries aí, exagerando isso, em muitos sentidos, evidentemente, porque exageram, mas teve historicamente isso. Teve papas com problemas sexuais, doenças sexuais, papas crianças, sei lá o que, adolescentes. Então, mas a igreja sobreviveu. E a questão que se coloca é essa, entendeu? Enquanto, tem uma fala muito legal do padre Paulo Ricardo, que fala o seguinte: enquanto tinha um papa sifilítico com doença, por causa de questões sexuais, na igreja católica, na Europa, do outro lado da Europa tinha o São Francisco de Assis, outros santos. Então a igreja ela nunca vai ficar órfã. De um lado vai ter problemas, mas de outro vai ter os santos, como o São Francisco de Assis, por exemplo. Isso é um belo exemplo para ilustrar isso. Nós podemos ter papas que não sejam tão bons com a tradição, ou que se preocupem excessivamente com questões políticas, pastorais, o que não é o caso do Francisco, porque o Francisco também criticava aborto, também criticava a teologia da libertação, ao mesmo tempo que ele era a favor dos imigrantes, ao mesmo tempo que ele era a favor das pessoas menos favorecidas, um diálogo com homossexuais, ou não sei o quê. As pessoas usam isso também, né? Evidentemente, para querer colocar as suas coisas. E a questão que se coloca, que a gente tem que refletir, é que a gente pode ter papas ruins, mas se tiver uma juventude, ou pessoas que preocupadas realmente em ser católicas, não tem problema. A igreja sobreviverá. Salve Maria, Deus abençoe.